Como ser honesto sem ofender. As palavras têm um impacto enorme na nossa comunicação. Às vezes, relacionamentos de anos se vão por causa de palavras mal colocadas e, às vezes, por causa de interpretações erradas em relação ao discurso do outro. Mas há uma maneira simples e honesta de dizer o que pensamos e extrair o melhor de nós e dos outros, se chama comunicação não violenta, CNV. Vamos conferir. O que é comunicação não violenta? Veja um trecho do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Bairro Rosenberg. A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela não tem nada de novo, tudo que foi integrado à CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que já sabemos de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros, e nos ajudar a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. A CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Somos levados a nos expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que damos aos outros uma atenção respeitosa e empática. Em toda troca, acabamos escutando nossas necessidades mais profundas e as dos outros. A CNV nos ensina a observarmos cuidadosamente, e sermos capazes de identificar, os comportamentos e as condições que estão nos afetando. Aprendemos a identificar e a articular claramente o que de fato desejamos em determinada situação. A forma é simples, mas profundamente transformadora. Como desenvolver habilidades de comunicação não violenta? Há 4 passos para a comunicação não violenta. 1. Observação. 2. Sentimento. 3. Necessidades. 4. Pedido. 1. Observação. Primeiramente, observamos o que está de fato acontecendo numa situação, o que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou não para a nossa vida. O truque é ser capaz de articular essa observação sem fazer nenhum julgamento ou avaliação, mas simplesmente dizer o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. Não julgue de forma alguma, tente apenas identificar, gosto ou não gosto. É simplesmente dizer o que nos agrada ou não. Certa vez, o poeta Sufi Rumi escreveu, para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. No entanto, a comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o certo e o errado, um mundo de julgamentos, uma linguagem rica em palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Quando empregamos essa linguagem, julgamos os outros e seu comportamento enquanto nos preocupamos com o que é bom, mal, normal, anormal, responsável, irresponsável, inteligente, ignorante e outros. 2. Sentimento. Em seguida, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação, magoados, assustados, alegres, divertidos, irritados e outros. Não é habitual percebermos ou falarmos sobre o que determinada circunstância nos desperta. Normalmente focamos em comportamentos e atitudes. Isso ajuda a criar empatia e facilita o entendimento do outro sobre você. Mas atenção, a responsabilidade pelo que você sente é só sua. Não culpe o outro pelos sentimentos geráveis. 3. Necessidades. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos aí. Marshall Rosenberg diz que por trás de todo comportamento existe uma necessidade e que por trás de todo comportamento agressivo existe uma necessidade não atendida. Aqui é preciso um olhar atento, já que nem sempre observamos o que de fato motiva nossas ações. É preciso identificar quais necessidades estão conectadas aos nossos sentimentos: confiança, compreensão, estabilidade, inclusão, respeito, bem-estar. Por exemplo, quando você chega atrasado, eu me sinto irritado. Gostaria que meu tempo fosse respeitado. 4. Pedido. Uma mãe poderia expressar essas 3 coisas ao filho adolescente dizendo:
Por exemplo, Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meias sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, fico irritada, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Ela imediatamente continuaria com o quarto componente, um pedido bem específico. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora. Esse componente enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer nossa vida ou torná-la mais maravilhosa. Assim, parte da CNV consiste em expressar as 4 informações muito claramente, seja de forma verbal, seja por outros meios. O outro aspecto dessa forma de comunicação consiste em receber aquelas mesmas 4 informações dos outros. Nós nos ligamos a eles primeiramente percebendo o que estão observando e sentindo e do que estão precisando, e depois descobrindo o que poderia enriquecer suas vidas ao receberem a 4ª informação, o pedido. Se você está curtindo o vídeo, te convido a nos acompanhar em nosso canal. Aqui ensinamos várias coisas sobre socialização e pessoas, fazendo uso da psicologia. E não deixe de curtir e deixar seu relato pessoal aqui nos comentários, sua história pode ajudar outras pessoas. A comunicação que bloqueia a compaixão. Julgamentos moralizadores. Um tipo de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores que subentendem uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com nossos valores. Tais julgamentos aparecem em frases como: o teu problema é ser egoísta demais, ela é preguiçosa, eles são preconceituosos, isso é impróprio. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnóstico são todos formas de julgamento. Veja um trecho do livro Comunicação Não Violenta. Muito antes de chegar à idade adulta, aprendi a me comunicar de uma maneira impessoal que não exigia que eu revelasse o que passava dentro de mim. Quando encontrava pessoas ou comportamentos de que não gostava ou que não compreendia, reagia considerando que fossem errados. Se meus professores me determinavam uma tarefa que eu não queria fazer, eles eram medíocres ou estavam exorbitando. Se alguém me dava uma fechada no trânsito, minha reação era gritar: palhaço! Quando usamos tal linguagem, pensamos e nos comunicamos em termos do que há de errado com os outros para se comportarem desta ou daquela maneira, ou, ocasionalmente, o que há de errado com nós mesmos para não compreendermos ou reagirmos do modo que gostaríamos. Nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro, em vez de fazê-lo no que nós e os outros necessitamos e não estamos obtendo. Assim, se minha mulher deseja mais afeto do que estou lhe dando, ela é carente e dependente. Mas, se quero mais atenção do que me dá, então ela é indiferente e insensível. Se meu colega atenta mais aos pormenores do que eu, ele é cri-cri e compulsivo. Por outro lado, se sou eu quem presta mais atenção aos detalhes, ele é lambão e desorganizado. Estou convicto de que todas essas análises de outros seres humanos são expressões trágicas de nossos próprios valores e necessidades. São trágicas porque, quando expressamos nossos valores e necessidades de tal forma, reforçamos a postura defensiva e a resistência a eles nas próprias pessoas cujos comportamentos nos interessam. Ou, se essas pessoas concordam em agir de acordo com nossos valores porque aceitam nossa análise de que estão erradas, é provável que o façam por medo, culpa ou vergonha. Fazendo comparação. Outra forma de julgamento é o uso de comparações. No livro How to Make Yourself Miserable, Como Enlouquecer Você Mesmo, O Poder do Pensamento Negativo, Dan Greenberg demonstra por meio do humor o poder insidioso que o pensamento comparativo pode exercer sobre nós. Ele sugere que, se os leitores tiverem um desejo sincero de tornar suas vidas infelizes, devem aprender a se comparar a outras pessoas. Para aqueles que não estão familiarizados com essa prática, Greenberg fornece alguns exercícios. O primeiro mostra as figuras de corpo inteiro de um homem e uma mulher que encarnam o presente ideal de beleza física expresso pela mídia. Os leitores são instruídos a tomar suas próprias medidas corporais, compará-las às indicadas nas figuras daqueles dois espécimes atraentes e ficar matutando sobre as diferenças. O exercício cumpre o que promete. Quando fazemos essas comparações, começamos a nos sentir infelizes.
No momento em que já estamos tão deprimidos quanto julgamos possível, nós viramos a página e descobrimos que o primeiro exercício tinha sido só aquecimento. Já que a beleza física é relativamente superficial, Greenberg nos oferece agora a oportunidade de nos compararmos aos outros em algo que importa para valer: as realizações pessoais. Ele escolhe ao acaso alguns indivíduos com quem possamos nos comparar. O primeiro nome que ele diz ter achado é o de Wolfgang Amadeus Mozart. Greenberg enumera os idiomas que Mozart falava e as obras importantes que compôs quando ainda era adolescente. O exercício nos instruía então a nos lembrar de nossas respectivas realizações na atual fase de nossa vida, compará-las com o que Mozart já havia conseguido aos 12 anos e refletir longamente sobre as diferenças. Por meio daquele exercício, até os leitores que nunca conseguem sair da infelicidade autoimposta são capazes de ver quanto esse tipo de pensamento bloqueia a compaixão, tanto por si próprios quanto pelos outros. Negação de responsabilidade. Nossa linguagem obscurece a consciência da responsabilidade pessoal. Outro tipo de comunicação alienante da vida é a negação de responsabilidade. A comunicação alienante da vida turva nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. O uso corriqueiro da expressão ter de, como em, há algumas coisas que você tem de fazer, quer queira, quer não, ilustra de que modo a responsabilidade pessoal por nossos atos fica obscurecida nesse tipo de linguagem. A expressão fazer alguém sentir-se como em você me faz sentir culpado é outro exemplo da maneira pela qual a linguagem facilita a negação da responsabilidade pessoal por nossos sentimentos e pensamentos. Negamos responsabilidade por nossos atos quando os atribuímos a forças vagas e impessoais. Limpei meu quarto porque tive de fazê-lo. Nossa condição, diagnóstico, histórico pessoal ou psicológico. Bebo porque sou alcoólatra. Ações dos outros. Bati no meu filho porque ele correu para a rua. Ordens de autoridades. Menti para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso. Pressão do grupo. Comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Políticas, regras e regulamentos institucionais. Tenho de suspender você por conta dessa infração. É a política da escola. Papéis determinados pelo sexo, idade e posição social. Detesto ir trabalhar, mas vou porque sou pai de família. Impulsos incontroláveis. Fui tomado por um desejo de comer aquele doce. Desejo a você boa sorte. Coloque tudo isso em prática que garanto que vai ajudar. E se estiver com problemas, o melhor a se fazer é procurar um profissional. Ele terá as ferramentas necessárias para ajudar você. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja curioso também. Isso foi tudo por hoje. Te espero no próximo. Até mais.